paz, povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas você sabe que é mais um encontro aí, isso mesmo, do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, tá bom? Essa escola teológica e seminário que veio para marcar mesmo, para fazer a diferença, tá bom? Se você já é o nosso aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, fica conosco aí, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser um tempo aí de edificação, um tempo aí de crescimento, um tempo onde o nome de Deus vai ser glorificado sobre a tua vida, tá bom? Lembrando a todos vocês que nós estamos estudando o nosso módulo aqui, Angelologia, tá vendo? Angelologia e Demonologia, tá? Então é importante que você esteja com o teu módulo em mãos, tá bom? Se você não tá, é importante que você esteja, até porque para que o nosso aprendizado seja maior, você tem aí mais aproveitamento, tá bom? Queridos, antes de nós começarmos, como eu sempre falo, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas nós estamos o quê? Estudando a palavra de Deus. Então, sem a palavra nós não chegamos a lugar nenhum, tá bom? Então vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, vamos suplicar e a partir daí nós vamos clamar para que Deus nos abra aí o entendimento, ilumine-nos, né, pelo poder do seu Santo Espírito. Você que pode, feche os seus olhos. Você que não pode, liga no trono da graça de Deus e vamos falar com Deus, tá bom? Pai, eu quero rogar neste momento a tua bênção, a tua graça. Pedir, ó Deus, que o Senhor paralise, Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Toma essa aula nas tuas mãos. Visita o meu irmão, a minha irmã, que parou agora para nos assistir. Meu Deus, Pai, que ele possa aprender um pouco mais da tua palavra, crescer na graça e no conhecimento do teu Espírito. Ó Deus, fica conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Vamos lá? Bora estudar a palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aí na lição número 7. Você que está com o teu módulo em mãos, página de número 43, tá vendo? Por isso que é importante você estar aí com o módulo, tá? Página 43, nós vamos falar sobre as funções dos anjos e as suas classificações. É uma lição bastante rica, claro, muita coisa, nós não vamos conseguir esgotar todo o assunto, mas eu quero te dar aí uma ideia central do que a Bíblia fala acerca das funções dos anjos e também das suas classificações. Lembrando a você que na aula anterior nós encerramos falando da personalidade desses seres. Então eles têm intelecto, eles têm sentimentos e têm vontade. Então nós apresentamos, dentre outras coisas, né? Nós apresentamos, encerramos, que foi a lição de número 6, falando acerca disso. E agora nós vamos falar sobre as funções dos anjos e as suas classificações, tá bom? Vamos lá, funções dos anjos. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos menção de diversas atividades desses seres supraterrenos, né, desses seres especiais. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento está repleto de passagens, de atuações. E aí nós vamos dar uma olhada em algumas. É claro, como eu disse, não tem como esgotar o assunto, mas a partir desses textos, o que nós identificamos? Identificamos aí algumas atuações desses seres, a maneira que eles agem e a importância deles no ministério terreno, é claro, atuando entre os homens, tanto na antiga aliança como na nova aliança, tá? Olha que interessante. Hebreus 1,14, nós temos batido nessa tecla, ó. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha a grandeza desse verso. São espíritos de Deus ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, o ministério dos anjos está ligado ao serviço e também ligado a um contexto da salvação. Então nós vamos enxergar isso, ó. Vamos lá, no Antigo Testamento. As passagens selecionadas e apresentadas a seguir nos mostram as principais funções dos anjos conforme relatadas no Antigo Testamento, que é a angelologia, né, veterotestamentária. Então essa ideia
da antiga aliança, como que funcionava o ministério desses seres na antiga aliança, como que se dava a atuação desse ministério. E aí nós vamos enxergar que a atuação deles era muito frequente, era algo comum. Então, por isso que eu digo a você, negar a atuação e o ministério desses seres é praticamente negar o que as escrituras estão nos falando acerca do ministério deles. Então, não tem como você negar a atuação e ministério desses seres, tá? Vamos lá. É possível vislumbrar nesses textos anjos louvando ao Senhor, enviando mensagens, obedecendo à vontade de Deus e também sendo referidos como um exército celestial, tá? Olha aí, a primeira passagem. Um anjo socorreu Agar no deserto. Você tem isso em Gênesis 16, do 7 a 11. E nessa passagem você vai perceber que é justamente aquele contexto. Qual que é o pano de fundo aí? Na verdade, Abrão, né, com Sarai, ainda não tinham filhos. Sara vai e olha para Agar e olha para Abraão e diz assim: olha, Abraão, certamente que a promessa de Deus, aquilo que o anjo falou, aquilo que Deus falou, vai se cumprir, mas certamente é por meio de Agar, que é minha serva. Toma ela, deita-te com ela e a descendência virá por meio dela. Dentro de um contexto cultural da época, você tinha até mesmo essa ideia de que a serva, o filho que lhe nascesse a serva, pertencia à sua senhora. Verdade é que Deus não precisa de ajuda para cumprir as promessas dele sobre as nossas vidas. Então você precisa estar atento a isso. Deus não precisa da minha e da tua ajuda para cumprir as promessas deles. Abraão deita-se, né? Abraão, né? No contexto ainda, deita-se com Agar e ela engravida. A partir desse momento, o texto vai dizer que Agar começa a desprezar a sua senhora. Então, Sara, um tanto irritada com a situação, vem para Abraão e diz: Abraão, tá vendo aí o que aconteceu? E Abraão diz assim: olha, Sara, faz o que você achar melhor. E Sara então expulsa Agar, e tem todo um contexto ali, e Agar foge, né? Agar foge da presença da sua senhora, e o anjo encontra com ela e diz: Agar, o que fazes aqui? Da onde vem, para onde vais? E ela diz: eu estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o anjo manda ela voltar. Olha que interessante. O anjo manda ela voltar e ainda faz uma promessa a ela, dizendo que o filho que dela foi gerado vai ser pai também de uma grande nação e será um grande guerreiro. E a partir daí Agar volta e coloca o nome do lugar, né, Belarrói, aquele que vive e me vê. Então você vê a atuação desse anjo interferindo e auxiliando e dizendo: Agar, volta, e o que está no teu ventre, você vai chamar ele de Ismael. Olha que tremenda atuação do ministério dos anjos já nesse contexto. Então é algo muito frequente, socorrendo, ajudando. Uma outra passagem: os anjos anunciam a destruição de Sodoma e Gomorra. Você lembra disso? Então os anjos fazem um anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. Vão até a casa de Abraão. Abraão ali tem a visita, né, uma teofania, mas não apenas a visita de Deus, mas dos anjos de Deus. E esses anjos vão para Sodoma e Gomorra e eles vão entrar lá, tirar Ló de lá e vão destruir toda a cidade. Eles tomam Ló pela mão: escapa-te por tua vida, vai, parte e não olhes para trás. E aí você conhece a narrativa bíblica, que a esposa de Ló olhou para trás, tá? Mas você vê o ministério desses seres. Um anjo impediu a morte de Isaac. Aí a ideia já do sacrifício na região de Moriá, quando Deus fala com Isaac, com Abraão, e Abraão já com Isaac sobe ao monte, e Abraão está lá, amarra o menino, e quando ele vai descer o cutelo, o anjo diz assim: Abraão, não faça tal coisa. E ali você tem essa atuação, esse ministério tão fluente, tão comum nas linhas do Antigo Testamento. Por isso
que nós não podemos nos surpreender quando nós falamos ou tratamos sobre o ministério dos anjos, como muita gente tem como se fosse algo assim fora do comum, algo inexistente, e na verdade não pode ser desta forma. Por quê? Porque é um ministério comum, então eu volto a dizer, negar a atuação desses seres é desprezar o que o contexto bíblico está nos ensinando, correto? Um anjo acudiu Elias, né? Você tem toda essa narrativa quando Elias também foge, né, de Jezabel, e o anjo vem e traz pão, água, e traz a providência para Elias, diz assim, Elias come, bebe, e com a força daquela comida, Elias andou 40 dias e 40 noites. Você percebe que há toda uma atuação do sobrenatural, todo o ministério agindo, todo um trabalhar de Deus na vida desse homem de Deus, através desses seres, né? Eliseu, quando estava cercado, né? E é interessante porque Eliseu já tinha contemplado, já tinha visto, mas o seu moço, Geazi, ainda não tinha visto. Então, Eliseu faz uma oração dizendo para que Deus abrisse os olhos do moço. Então, quando essa oração é feita, os olhos de Geazi são abertos, e com os seus olhos abertos, o texto é tão rico que diz que ele viu carros e cavalos de fogo, ou seja, o rei da Síria havia o cercado, por conta de que Deus mostrara sempre para Eliseu quando o rei montava emboscada contra a nação. Então o rei dizia assim, o rei falava, vamos cercar eles por aqui. Deus mostrava para Eliseu, não vai por ali. Dentro disso, o rei da Síria disse assim, alguém está nos traindo. E alguém disse assim, não é. É porque lá tem um homem de Deus. E aí, tudo que você fala aqui no teu quarto de dormir, Deus mostra para ele. Então o rei manda cercar Eliseu, mas Eliseu conta o quê? Com o exército celestial. Então ele está vendo, está contemplando. Queridos, nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que desta forma também o quê? Contemplemos o livramento do Senhor. Então percebe que na linha do Antigo Testamento eles têm funções de proteger, de guardar, de ajudar, tá vendo? Um anjo livrou Daniel da cova dos leões, lembra? Então quando Daniel é lançado na cova injustamente, e o rei vai lá e diz assim, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, terá podido te livrar? Qual a resposta de Daniel? Rei, o meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Queridos, então o anjo trouxe livramento. Se você pensa comigo que todas essas narrativas bíblicas são verdadeiras, não são fábulas, se você tem a Bíblia como infalível e inerrante palavra de Deus, logo você tem que guardar isso no seu coração. A Bíblia é verdadeira, então a atuação desses seres, ela é comum e é natural. Então eles estão, como eu disse lá no texto de Hebreus, a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, queridos, Deus manda anjo para dar livramento, Deus manda anjo trazendo resposta, trazendo providência ao alimento, como trouxe a Elias, trazendo livramento, como a Daniel, guardando como guardou Eliseu, socorrendo como socorreu Agar. Então, queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez hoje você se encontra encurralado, preocupado. Deus ainda tem esses ministros ao nosso favor. E se aprove a Deus, e se for da vontade dele, ele manda sim para trazer o livramento para você, para te guardar, para te socorrer, para te proteger, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Então, nós precisamos ter isso em mente, tá bom? Anjos que guardaram a Jacó. E esse texto é interessante. Lembra quando Jacó está saindo fugido da casa de seu pai pela desavença com Esaú, e ele vai dormir e ele tem uma visão, e ele vê uma escada que torna do céu ao chão, e ele vê anjos subindo e descendo por essa escada, até ele diz, esse lugar não é outro senão a casa de Deus, e chama aquele lugar
de Betel. Ou seja, Jacó havia feito um voto: Senhor, se me levares em paz e me trouxeres em segurança, essa viagem que faço, me der pão para comer, me protegeres, tal, então tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Ele vai dormir, ele tem essa visão, ou seja, os anjos do Senhor estão guardando Jacó, os anjos do Senhor estão protegendo Jacó. Então perceba que é uma atuação comum o ministério desses seres, a atuação desses seres. Nós poderíamos citar inúmeras passagens do ministério desses anjos, né? Como nós vamos falar mais à frente, trazendo também juízo, né? Como um anjo, um único anjo, deu livramento, né? Quando Ezequias ora ao Senhor, juntamente com o profeta Isaías, e o Senhor manda um anjo, e esse um anjo fere 185 mil homens, para 185 mil homens. Então percebe a atuação desses seres, a atuação deles ministrando em favor daqueles que servem a Deus, em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então é tremendo entender isso, porque nós vemos como Deus tem trabalhado, né? Seguindo aqui, em Gênesis 32, do 1 ao 2, existe a citação desses seres espirituais como o exército do Todo-Poderoso. Jacó também seguiu o seu caminho, olha o verso, e encontrando os anjos de Deus, Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Olha que interessante. Então, os anjos, o exército celestial, né, que Deus manda para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger. Então, a atuação desse ministério, desses anjos, é muito grande, é muito grande. Então, vale muito a pena nós olharmos para as Escrituras com um olhar realmente de que não é um conto da carochinha, não é a história da carochinha, mas é realmente relatos de seres na qual Deus envia ao nosso favor, tá bom? Olhando para o Novo Testamento agora, nós vamos contemplar também a atuação desses seres no Novo Testamento, tá? Praticamente dentro da concepção cristológica ou pneumática da salvação, abordada no Novo Testamento, os anjos são evidenciados como criaturas que fazem o bem, enquanto os demônios, anjos caídos, né, e coloco aí entre parênteses, são os que atrapalham a reconciliação com Deus, destruindo muitas almas. Então nós vamos contemplar no Novo Testamento que a missão desses seres, é lógico, dão livramento, como deu livramento a Pedro, né, e tantos livramentos, a atuação deles, trazendo respostas. Mas é interessante olhar que nas linhas do Novo Testamento, eles corroboram com aquilo que é o plano da salvação, aquilo que é o verbo encarnado, o cumprimento. Então eles são atuantes no ministério de Cristo, auxiliando, ajudando os apóstolos, né? Ajudando os discípulos, trazendo, livrando das grilhões, atuando como resposta de oração, como em Atos 12, que a igreja fazia contínua oração, percebe? Eu estou falando de linhas, né, de nova aliança. Então, queridos, é atuante, não mudou o ministério desses seres, né? Vejamos duas passagens do Evangelho de Lucas, mostrando as funções ligadas ao propósito da salvação. Então, vou tirar duas passagens, dentre muitas que existem, que vão trazer bem claro essa ideia, só para você compreender. Lucas 2, do 8 ao 11. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Olha que tremendo isso. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenham medo, eu estou lhe trazendo novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha a alegria desses anjos
em anunciar o Verbo encarnado, a alegria desses anjos em anunciar o nascimento de Cristo. E aí eles estão dando ênfase, olha, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E aí se você olhar todo o contexto, a nação esperava pelo Messias, né? As profecias tinham que se cumprir. E dentro desse contexto, o anjo do Senhor vem e traz essas novas, né? Trazendo toda essa alegria, todo esse contexto aí aos pastores. Um outro texto, né? Perto de Jesus ser entregue, julgado, Lucas deixa registrado no capítulo 22, nos versículos de 41 a 43, a seguinte passagem. Olha o que o texto diz. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, quando Jesus, né, está prestes ali a ser entregue, orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. E aí ele diz, todavia não faça-se a minha vontade, mas a tua. E aí olha o texto. E apareceu um anjo do Senhor e lhe fortalecia. Então, se você olhar na tentação do deserto, depois os anjos do Senhor vieram e o serviram. Percebe? Esse ministério dos anjos é atuante. É atuante. Então, irmão, eu quero chamar a tua atenção. Eu sei que parece que eu estou sendo repetitivo, mas infelizmente nós vivemos os extremos. Aqueles que, com medo de se enrolarem por ser essa uma das doutrinas de difícil compreensão e por ter muita especulação no meio, acabam preferindo viver como se esses anjos não atuassem na igreja, né? E outros acabam sendo exagerados. Mas, irmãos, olha que interessante. Eles atuaram no ministério de Jesus, atuaram no ministério apostólico, atuaram no ministério de Paulo. Você vai olhar algumas citações. Então, Apocalipse, então, João, né, está repleto de passagens onde o ministério desses seres é muito atuante. No final do Novo Testamento, nas revelações do livro de Apocalipse, temos outras citações sobre os anjos. Olha aí, Apocalipse 5, de 11 a 12. Deixa eu deixar bem claro para você que eu estou pegando algumas citações esporádicas, mas se você olhar para toda a Bíblia, você vai ver como é atuante o ministério desses seres, tá bom? Olha o que o texto diz. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz. Olha isso. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou seja, eles estão atuantes em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento. Você tem toda essa manifestação desses seres. Em outra passagem escatológica, Apocalipse, né, o Apocalipse de João, como a gente conhece, no capítulo 22, de 8 a 9, diz assim, né? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me ele, olha, não faças tal coisa, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha que interessante, irmãos. Por quê? Porque nesse verso já derruba toda e qualquer teoria de adoração a anjos, percebe? Já cai por terra todo e qualquer pensamento profano, pagão, de prestar culto a esses seres. Então, a atuação deles ali é constante, porque o anjo está mostrando tudo para João. Ele tem a função, esse anjo, ele tem a função de ser ali eu vou usar uma expressão aqui para você entender, tá? Pelo amor de Deus, tá? Um guia turístico. Eu não coloquei nem a palavra só guia, porque senão você pode me interpretar mal, tá? Esse anjo tem a função de mostrar algumas coisas, um guia turístico que ele está mostrando para João. João, diante disso, o que João faz? Se prostra aos pés dele para adorar. Aí o anjo diz, levanta, João, sai fora, levanta, não, para com isso. E o anjo diz o quê? Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. E aí ele diz, presta atenção nisso, e de todos aqueles que guardam a palavra do livro, deste livro. Você guarda a palavra de Deus?
Hã? Estou te fazendo uma pergunta. Você guarda a palavra de Deus? Se você guarda a palavra de Deus, eles estão dizendo que eles estão também ao teu serviço. Portanto, adore a Deus. O anjo está dizendo, adore a Deus. Então, querido, vai aqui um alerta. Se apareceu qualquer coisa aí para você, que você se prostrou para adorar e está aceitando adoração, sai fora que é laço, que anjo de Deus não é. Anjo de Deus não é. Anjo de Deus não recebe adoração. Pelo contrário, os anjos do Senhor rejeitam a adoração, porque eles sabem que a adoração tem que ser dada somente ao Senhor, tá bom? Pegou aí? Vamos lá, continuando aqui. Classificações dos anjos. Agora a gente vai entrar num assunto bem delicado, tá bom? Bem delicado, até porque as informações que nós temos, biblicamente falando, algumas delas não são tão claras, mas nós temos informações suficientes para termos uma ideia. Por que eu estou te chamando a atenção a isso? Porque, na verdade, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existe muita especulação. Então eu não sei qual é a base que você tem, qual é a raiz que você tem. De repente você já vem de um contexto, e esse contexto da onde você vem é um contexto onde você tem literaturas Spurgeon, espuras, literaturas que na verdade são pseudos cristãs, são falsas, são de duvidosa procedência, espúrias. Então você acaba tendo influência disso. Então é muito complicado. Por isso que eu disse que nós vamos devagarzinho aqui, nos prendendo somente no que a Bíblia diz, tá bom? Vamos lá. Da tradição pós-bíblica popular e também da rabínica entre os judeus e dos comentários da patrística surgem ideias contrastantes quanto à hierarquia e categoria dos anjos, tá? Então não é consenso, tá? Você tem, como eu te disse, ensinos populares, né, que não são bíblicos. Você tem tradições rabínicas, você tem comentários dos pais da igreja, e há alguns conflitos acerca de como funciona essa ideia da hierarquia e da categoria. Então tem pessoas que são especialistas no assunto, né, entre aspas, especialistas, mas muitas das vezes a base que eles têm é de uma raiz do satanismo e tantas coisas. Eu prefiro ficar com as escrituras, tá bom? Eu prefiro ficar com o que a Bíblia nos dá, ainda que muitas dessas passagens não sejam tão claras, mas eu prefiro ainda ficar com as escrituras do que trabalhar em especulações e tantas coisas, tá? Vamos lá. Fala-se de 9 grupos, tá? Resultantes das 5 classes citadas pelo apóstolo Paulo. E aí você tem principado, poder, potestade, domínio e trono, tá? Olha aí Efésios. Olha o que o texto de Efésios diz. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. A partir daí, a gente começa a ter uma ideia dessas classes que existem, e alguns vão entender que isso não são apenas classes, mas também nos fala de uma hierarquia, tá? Colossenses 1,16, ó. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, e aqui é interessante, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o que é que nós temos aí? E mais os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então, se você olhar nesses versos, você tem aí essas 5 classes, mas você acaba tendo também, dessas 5 classes, você tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Então, são categorias, são hierarquias, quem vem primeiro, quem vem depois, não é muito claro nas escrituras, mas a partir de alguns versos, nós vamos tentar entender um pouquinho dessas classificações que talvez estejam ligados também hierarquicamente, mas também no contexto da função que cada um desenvolve, tá? Vamos lá, seguindo.
Vejamos algumas classificações. Primeira delas aí que eu coloco na tela para você é os arcanjos, ou arcanjo no plural, no singular ou no plural. Vamos entender isso, tá? A palavra arcanjo, tá, é de origem grega e significa o principal entre os anjos. O prefixo arque aí nos sugere tratar de um anjo-chefe. A ideia é de um principal e poderoso anjo, alguém que está acima. Então você tem entre anjos, né? Entre anjos, né? O principal dos anjos, o arque, aquele que é o principal, o chefe. Então, a ideia do nome arcanjo traz já esse conceito. Então, você já tem uma ideia de hierarquia. A palavra arcanjo aparece somente 2 vezes nas escrituras sagradas, tá? Uma é em Judas 1:9, e a outra é no texto de 1 Tessalonicenses 4:16, quando o apóstolo Paulo resolvendo aquela questão dos crentes que estão preocupados. Jesus voltou ou não voltou? Ele veio ou não veio? Aí Paulo vai confortar, diz: calma, isso não vai acontecer, tal, não sei o que, mas quando eu tocar da trombeta com voz de arcanjo, tal, é dizendo voz, os que tiverem, né, os que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos, seremos transformados, encontraremos com ele. A ideia é o seguinte: como tocar, né, o soar da voz do arcanjo com trombeta e tal, aquela coisa toda. E em Judas 1:9, que eu coloco aí para nós, ó, na Bíblia protestante encontramos referências de um único arcanjo, tá? Então, essa ideia plural ou singular, a gente já começa a pensar um pouquinho à luz do que a Bíblia protestante está nos ensinando, tá bom? Na Bíblia protestante, então, encontramos referência de um único arcanjo, chamado Miguel, então, cujo nome significa aquele que é semelhante a Deus. Então, alguns vão questionar Micael, né, a tradução mais próxima, mas é difícil, porque nome às vezes não se traduz, né? Então, Tiago, no inglês é James, então tem toda essa história. Mas olha que interessante o texto de Judas 1:9, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ou seja, disputava pelo corpo de Moisés, ó, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha que interessante isso. O Senhor te repreenda. Então, você tem aí uma única referência de um único arcanjo. Mas, professor, e aonde surge tantos outros nomes, tantos outros arcanjos, como são ensinados por aí, como são apresentados por aí? Então vamos tentar compreender um pouquinho da onde que vem todo esse monte aí de arcanjos aí que aparece, tá? O livro apócrifo de Enoque, é interessante isso, é um dos livros que o pessoal gosta de trabalhar bastante quando o assunto é angelologia, né? E vem muitas raízes aí, muitos pensamentos a partir da leitura desse livro. Lembrando que ele é um apócrifo, né? É um pseudepígrafo, ou seja, é uma escritura duvidosa. É uma escritura duvidosa, não é tido como inspirado. Então, a partir dessa informação, eu já acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Falo isso porque tem gente ensinando aí livros apócrifos como se ele fosse inspirado. E aí, queridos, não adianta, é um livro apócrifo, um pseudepígrafe, ou seja, é de uma escrita duvidosa. Então não tem como eu ensinar com a mesma autoridade que eu ensino com os livros canônicos. Então é preciso tomar muito cuidado sobre isso. Então, o livro de Enoque menciona o nome de 7 arcanjos, né? A saber, Uriel, Rafael, Raquel, Saracael, Miguel, Gabriel e Remiel. Então, são nomes, né, que são tidos como arcanjos. Segundo mencionado nesse livro, a cada um deles Deus entregou uma província, né? Eles vão tomar conta de uma província. Então, a autoridade de Miguel seria sobre a melhor porção da humanidade, que no caso seria Jerusalém, a nação de Israel, e também sobre o caos. Então ele tinha esse poder, Miguel. Mas isso são informações do livro apócrifo de Enoque. Então eu não ensino ele com a mesma autoridade das escrituras. Então, se a Bíblia canonizada cita apenas o arcanjo Miguel,
então eu não posso trabalhar como existe Uriel, Rafael, aqui é só um livro apócrifo, então não tem como eu afirmar, eu acredito no que é canônico, tá bom? Apesar dos arcanjos terem destaque, e isso é bem interessante nós compreendemos, ó. Apesar dos arcanjos terem certo destaque, é de se salientar que Jesus não é um anjo, pois os anjos foram criados por ele. Miguel é distinto de Jesus Cristo, também chamado Filho de Deus, não cabendo qualquer confusão neste ponto. Então, irmãos, existe pensamentos, e isso é até ensinado por algumas escolas, que o arcanjo Miguel e Jesus Cristo é a mesma pessoa. Tem gente que vai ensinar sobre isso. Hollywood já lançou filmes sobre isso. E, biblicamente, nós não temos respaldo para isso, porque eu vou lhe dar apenas um texto que refuta essa ideia. Pensa comigo lá em Colossenses, né? Colossenses 1, do 15 ao 17. Ó. Então, você olhando para esse texto, você derruba toda e qualquer tese dessa ideia de que Miguel e Jesus Cristo é a mesma pessoa, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus, tá? O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha o que o verso diz: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E aí o verso dá o checkmate. Ele quem? Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Pegou aí? Então, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, só nesse lado aí você já tem aí, já quebra todo esse conceito, tá bom? De que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Vamos falar agora dos serafins? Falamos aí, né, do arcanjo, né? Não os arcanjos, do arcanjo. Os arcanjos são no livro apócrifo. Mas vamos falar dos serafins, essas figuras tão enigmáticas também que aparecem, tá? A palavra hebraica para serafim é saraf, né? Que significa serpente que queima, ou serpente ardente, ou ainda consumir com fogo. Algumas traduções trazem como seres ardentes, ardentes como fogo. Existem essas variações, tá? É interessante que a única ocasião em que esta palavra descreve esta classe particular de anjos ocorre justamente no texto do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso 2, onde esses seres são descritos como seres de aparência humana, rostos e pés e mãos, tá? Então você tem essa ideia do humano, e eles têm 6 asas, e localizam-se acima do trono de Deus, e eles parecem que estão ligados ao ministério da adoração. O que acontece é que esses anjos, o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa, e tem toda essa figura, e vi, né, os serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então isso mostra, e tem até dentro da literatura rabínica mesmo, esse estado de reverência deles, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, e estão livres para voar, e eles estão voando em adoração. Então a única coisa que está acima do trono, envolvendo o trono de Deus, é a adoração, mas o estado de reverência deles. Então, mas a única passagem que aparece é nesse texto de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele contempla esses seres ardentes, e aí ele traz uma informação muito interessante, porque ele começa a dizer: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí de repente ele diz que um serafim voou, e com uma tenaz tirou uma brasa viva do altar, com uma tenaz, né, aquele objeto do ferreiro. Então esses serafins não tocam nessa brasa.
Mas ele pega com a tenaz. Mas aí ele vem e toca na onde? Nos lábios do profeta. E quando ele toca nos lábios do profeta, a iniquidade foi tirada, ou seja, houve uma purificação. Houve uma purificação. Então você percebe a atuação desses seres na adoração, mas também parece que por ser seres ardentes, o fogo, estão ligados à adoração, mas também a uma purificação por meio da brasa viva tirada do altar. É interessante, é enigmático, mas esses seres são reais. Não é simplesmente um conto. Isaías contempla isso. O céu abre, há uma outra dimensão, a atmosfera celestial é aberta para Isaías e ele contempla esses seres. Nós temos ainda os querubins. Bom, na língua hebraica, né, querubim é pronunciado como querub, né, e significa guardião, guardar, cobrir, né, com essas funções principais de guardiões, é que os querubins aparecem nos textos bíblicos. Então você tem várias referências desses seres e parece que todas as referências, ou grande parte, algumas referências aparecem seres viventes, que aí você, pela informação do texto, nos faz referência de se tratar de uma mesma criatura, né? Mas você tem eles como guardiões, ó. A primeira menção desses seres, né, nas escrituras de Deus, descreve como guardiões no jardim do Éden, lembra? Quando por causa do pecado Deus expulsa um homem do paraíso, e assim que o homem sai não pode voltar. O Senhor colocou um querubim à porta do jardim do Éden com a espada desembainhada, e a espada daquele querubim está guardando aquele lugar, ou seja, protegendo a santidade de Deus. E aí você tem essa ideia que esses seres, eles cobrem, eles protegem, estão ligados a proteger a santidade de Deus, a guardar de que qualquer tipo de impureza, a coisa se aproxime de Deus. Você tem os serafins que eles estão diante do trono de Deus na reverência, mas eles vêm e, através da brasa viva tirada do altar, traz essa purificação. Mas em contrapartida você tem os querubins como guardiões. Eles são os guardiões de Deus, né? Ó, essas criaturas aladas aparecem também na tampa do propiciatório, né? Proteger a arca da aliança, lembra? Em dois querubins que ficavam dispostos um de frente para o de extremidade, que as asas se tocavam, e você vai ver isso lá no livro do Êxodo, capítulo 25, do 18 ao 22. Então é ordenado pelo Senhor para que façam a arca, e esses querubins, a figura desses querubins, estejam sobre a arca. Então as asas dele tocam, cobrindo, né, guardando ali os objetos que estão dentro da arca, cobrindo, e é interessante que havia uma manutenção disso, né, porque era perdido o sangue justamente ali, fazendo expiação, e eles estão guardando como guardiões, guardando a santidade de Deus ali. No livro do Êxodo, né, 26, verso 31, e também em 2 Crônicas 3:7, existe menção a esses tipos de anjos, né, que eles foram bordados nas cortinas, nos véus do tabernáculo, nas paredes do templo. Então, o que você tem? Estão sempre ligados à santidade, né, ao sagrado. Parece que a função deles é proteger o sagrado. Então, são guardiões do Senhor. Figuras enigmáticas também, de difícil compreensão, porque, profeta Ezequiel deixou escrito o seu relato no capítulo 10, e não só no 10, há outras passagens também em Ezequiel, do 1 ao 8, várias características desses seres. Então você tem, parece que ele aparece com rosto de boi, rosto de leão, rosto de homem, rosto de águia, e a grande discussão tudo isso é tipológico, tudo isso são representações figurativas, verdadeiramente esses seres são assim, e quando você envolve eles, parece que eles sustentam o trono de Deus. Quando você olha para o texto de Ezequiel, parece que eles sustentam o trono de Deus, são eles que carregam o trono de Deus. Então você tem toda aí figuras enigmáticas que eu não quero aqui tecer especulações. Tem muita gente que fala muita coisa sobre isso. A verdade é
que não são tão claras, mas eu quero pensar com você sobre aí Dr. Mayan Prima. Ele traz um comentário e eu acho interessante corroborar com você. Eu coloquei no teu livro, que diz assim, ó, ao mencionar que os querubins são descritos como tendo rosto de leão, rosto de homem, de boi e de águia, afirmou, isto sugere que representam uma perfeição de criaturas, a força do leão, inteligência de homem, rapidez de águia e o serviço semelhante ao que o boi presta, né? Tal simbolismo relaciona-se imediatamente com as escrituras viventes da visão de João, que são os seres viventes de João, Apocalipse, né, capítulo de número 4, do verso 6 aí em diante. O que acontece? Esses seres são seres especiais que parecem sustentar o trono de Deus, mas são visões, são visões de seres que ocupam um lugar diferenciado junto ao trono de Deus. Dr. Scofield, lembra da Bíblia anotada, né, que também faz a teoria, né, das das dispensações. Ele escreve o seguinte, ó, as criaturas viventes são idênticas aos querubins. O assunto é um tanto obscuro, mas da posição dos querubins junto ao portão do Éden, sobre a cobertura da Arca da Aliança, e em Apocalipse 4 concluímos que eles têm a ver com a vindicação da santidade de Deus, contra o orgulho presunçoso do homem pecador, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, apesar do seu pecado. Então, parece que esses seres de alguma maneira estão protegendo ali, guardando, segundo a visão de alguns comentaristas, tá? Sobre a Arca da Aliança, que é da mesma essência do propiciatório, eles viam o sangue aspergido, que falavam um tipo de perfeita manutenção da justiça divina pelo sacrifício de Cristo. Aí você tem as referências, as criaturas viventes, ou os querubins, que podem ser os mesmos, parecem seres reais da ordem angelicais. Então você não tem ainda, no entanto, não parece ser tanto figurativo, mas parecem ser seres reais. Ó, os querubins, ou seres viventes, não são idênticos aos serafins, tá? Aqueles parecem relacionados com a santidade de Deus, ultrajada pelo pecado. Os serafins com a impureza do povo de Deus. Então, você tem um que protege e guarda a santidade de Deus, eles estão ali fazendo toda essa função, e você tem outros que também são ligados à adoração, mas que parece que de alguma maneira atuam na purificação do povo. É interessante, são classes angelicais, são descritos com asas, são descritos com alguns ossos, e se olha Ezequiel, então, eles se movem uma roda, outra roda, alguns dizem, né, o rosto de catraca, ora vira, ora homem, enfim. São figuras enigmáticas, no entanto, reais. Agora, cabe olhar para o texto com cautela e fugir de especulações, mas entender que, de certa forma, há um mistério muito grande em torno desses seres, tá bom? Anjo mensageiro, anjo mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro, né? Malak, né? O angelos, angelos. Malak vem a ideia de mensageiro, isso nós trabalhamos na primeira aula. Mas a Bíblia está repleta de relatos sobre os anjos, né? Com atribuições tanto de louvar a Deus, guerrear do lado do seu povo, guardar a nação de Israel, mas também de trazer esse recado, trazer as boas novas, trazer mensagens. O nome Malak, mensageiro. Mas parece que você encontra nas Escrituras um anjo que é específico como um mensageiro. E aí o mais importante, sublime desse mensageiro celestial foi Gabriel. Então você tem várias passagens da atuação desse ministro de Deus aí. Então a palavra Gabriel vem do hebraico, né, que quer dizer guerreiro de Deus, ou homem de Deus, varão de Deus, poderoso homem de Deus. Então eu coloco até no seu livro aí, para você entender. É interessante que ele é o anjo anunciador, né, das grandes mensagens de Deus para a humanidade. Por quê?
porque tendo aparecido para Daniel, explicando as coisas que haveriam de acontecer, Daniel ficou um pouco preocupado e ele vem e explica para Daniel, explica as 70 semanas para Daniel. No Novo Testamento você tem ele fazendo a anunciação do nascimento de Jesus e do nascimento de João Batista. Então você tem esse anjo, parece que ele vem mesmo como um diplomata do céu à terra, né? E ele vem para missões de grande importância. Então, explicando para Daniel, e ele diz: Daniel, homem muito amado, desde o dia. Então, quando você olha isso lá no Daniel 9, desde o dia que você clamou, eu recebi ordem para vir. Aí mostra uma batalha, e aí entra a ideia do arcanjo, não é? Entra a ideia do arcanjo que vai guerrear. Então esse mensageiro consegue vir, romper com as barreiras aí nos lugares celestiais, romper com as barreiras aí que há, as dificuldades que surgem até por conta desses anjos também, e ele traz a mensagem. Então ele é um embaixador, é um anjo mensageiro para missões especiais, tá? Você tem aqui uma outra terminologia, que é a ideia do anjo do Senhor. E isso aqui é muito importante, porque em vários textos do Antigo Testamento nós verificamos que a atitude protecionista de Deus em relação ao povo de Israel é materializada na expressão anjo do Senhor. Então, ou anjo de Javé, anjo de Deus, que vai aparecer em muitas passagens. Você vai ver isso em muitas passagens. A questão é que em Êxodo 23, do 20 ao 23, o anjo do Senhor é descrito de uma forma diferente de qualquer outro anjo. Então é atribuído a ele o poder para perdoar, para fazer algumas coisas. Então, em várias passagens, esse anjo do Senhor parece ser diferente da aparição de outros anjos. Esse anjo parece ser um ser especial, que em alguns casos ele recebe adoração, ele aceita o holocausto. Então percebe? E aí você precisa atentar ao contexto para saber que anjo é esse. Porque se eu disse outrora que o anjo não recebe adoração, mas por que quando as escrituras narram esse anjo do Senhor, ele aparece então recebendo o holocausto? Tem várias passagens que ele recebe oferta, ele recebe até mesmo adoração, e é um anjo diferente, tá? Outra passagem da Bíblia que apresenta o anjo do Senhor que aceitou adoração é Josué. Lembra aí? Um anjo comum não admitia ser adorado, como bem pode ser visto, né, na passagem de Apocalipse. Mas esse anjo que aparece para Josué, Josué tem aquela visão, tu é dos nossos ou é do inimigo? Ele diz assim: sou príncipe do exército do Deus vivo, o anjo do Senhor vem a ele. Josué se prostra e adora. O anjo diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. E ele adora. Que anjo é esse? Então a gente precisa entender que o que ocorre na aparição desse anjo é uma teofania. É isso mesmo, é uma teofania. Então, dentro dessa teofania, né, que é uma palavra que é composta de dois vocábulos, teos e fanei, que é a ideia de aparecer, referente a uma manifestação visível de Deus na forma como ele quiser. Então você tem essa manifestação de Deus na forma que ele quiser. Então isso é uma teofania. Várias passagens bíblicas a gente usa a expressão dizendo que é o próprio Cristo, que ele aparece numa teofania. O anjo do Senhor é uma referência a Jesus, mas isso você tem só nas linhas do Antigo Testamento. Então por isso que a maioria dos eruditos entende que é uma aparição do próprio Jesus. É claro que nesse contexto ele ainda não tem o nome Jesus, porque Jesus, quando é o verbo encarnado, ele recebe a visita do anjo mensageiro Gabriel, que diz ele se chamará Jesus. E o nome Jesus, né? Yeshua, né? Yahvé é salvação, ou Javé é salvação, Deus é salvação, ligado ao seu propósito pela qual ele nasceu, tá? E você tem o anjo da guarda. São os anjos da guarda? Que a questão do anjo da guarda é um dos temas dentro da angelologia que também tem divergido opiniões. Então tem gente que diz que nós temos anjo da guarda, anjos que acampam ao nosso redor. Outros defendem com unhas e dentes que não.
As Escrituras Sagradas afirmam que Deus envia os seus anjos para nos proteger, como, né, nós constantemente, né, como nós vemos no livro de Salmos, tá? E aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeçem em alguma pedra. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, os livra. A discussão é essa, a discussão vai longe, tá? Você tem gente que defende que nós não temos anjos da guarda, outros dizem que tem, e aí ligado também a tradições rabínicas, vão dizer que nós temos anjos que nos acompanham, que estão ao nosso redor, tá? Que estão ali prontos a nos proteger. Dentro da tradição rabínica, acreditava-se até que esse anjo tinha sua aparência, lembrava muito a quem ele vinha proteger. Discussões à parte, nós trabalhamos sobre a natureza dos anjos, que eles são velozes, então eles podem estar até nós frações de segundos para nos proteger, ou estão ao nosso lado. Uma coisa é certa, esses seres são verdadeiros, existem, é bíblico, e eles têm uma função: servir aqueles que hão de herdar a vida eterna a mandado do Senhor, tá bom? Aí você estuda melhor o texto e vê, tira as suas conclusões. Escolas teológicas brigam, há anjo da guarda, outros dizem não há, eles nos protegem no momento necessário. Discussões à parte, verdade é que eles são seres que estão aí ao nosso favor, tá bom? A Bíblia especifica certas classes de anjos também, como também diversos importantes indivíduos entre os anjos, tá? Menciono a seguir 5 representações principais, e aqui é bem interessante, entre esses seres no mundo angélico. A saber, vamos lá: principados, potestades, tronos, soberanias e poderes. E aqui a gente entra naquela questão que foi apresentada anteriormente. São classificações, está ligado apenas a uma hierarquia. O que representa isso? Você não acaba tendo informações tão claras, mas o texto nos mostra que são seres existentes. É de salientar que essas nomenclaturas podem ser utilizadas para referenciar os anjos de Deus ou também os anjos caídos, que no caso, como nós preferimos chamar, de demônios. Então, essas referências tanto podem ser aos anjos de Deus, como também aos anjos caídos, tá? Vamos lá, passagens bíblicas que demonstram, existem passagens bíblicas que demonstram certas situações entre santos anjos de Deus, né? Então você tem aí, por exemplo, Efésios 3:10, Colossenses 1:16, 2:10, mas também nós encontramos certas passagens, como em Efésios 6:12, 1 Coríntios 15:24 e Colossenses também, que vão nos falar que esses poderes, esses principados, potestades, estão ligados também a uma força maligna, a uma força demoníaca. Então, trata-se também de demônios. Então, você tem essas referências que o texto pode usar anjos bons, como também a anjos caídos, tá? Vamos lá, então. Principados. Vamos começar aqui, principados, tá? A palavra vem do grego, significa autoridade ou governante, tá? Ela é usada para indicar poderes humanos e espirituais. Então essa palavra no grego ela também é usada para indicar poderes humanos ou espirituais. Então esse vocábulo pode significar também a esfera de influência de vários poderes espirituais. Possivelmente este termo refere-se a poderes espirituais que exercem domínio ou influência sobre vastas regiões celestes. Então, você tem principados. E aqui, uma nota de rodapé, tá? É interessante pensar sobre isso, porque muita gente pensa que principados vivem aí possuindo o corpo de pessoas, né? Possessão, não tem nada a ver. Pelo que a luz das escrituras, como eu disse, não é muito claro, mas parece que esses principados eles dominam regiões e exercem grande influência sobre essas regiões. Esse principado, tem muita gente que trabalha aí na área de batalha espiritual, tentam se especializar aí nesse contexto,
vão falar muita coisa sobre os principados, mas a ideia é que parece que realmente eles exercem esse governo, essa autoridade sobre determinadas regiões e influenciam isso para o mal. Como a gente diz lá, o príncipe da Pérsia, né, na passagem de Daniel, me impediu. Então parece que houve ali uma batalha de região, na região celeste, sobre o anjo ia passar e esse principado se opôs, o príncipe da Pérsia, e ali o texto de Daniel parece claramente que é uma referência a um ser espiritual. Então tem essa ideia de principado. Aí nós temos potestade, do grego exoussai, né, que se refere à autoridade ou poder para dar ordem. Então é uma espécie de um governo também, né? Conforme mencionado em Mateus 8, 9, né, e muitas outras passagens bíblicas, o termo potestade, né, citado depois da palavra de principados, pode indicar uma hierarquia e até uma extensão de um domínio inferior. Então você tem principados e depois você tem potestade. Então você tem hierarquias, né? Hierarquias. Não é muito claro o texto, tá? Talvez você possa, você que me ouve, não, professor, é isso aqui, você tem toda a liberdade. Como eu disse a você, eu tento me guardar um pouco mais nas escrituras. Sei que existe muitos escritos, muita gente que escreve sobre o assunto, tá? Mas eu limito-me às escrituras, tá? Então você tem, parece que esse principado e depois você tem essa potestade que é uma hierarquia inferior, tá? Depois você tem trono, né? Tem o significado de assento de honra, utilizado por alguém poderoso. Então a palavra refere-se a tronos humanos e também faz a ideia de tronos celestiais. Então, no livro de Apocalipse 4:4, olha que interessante, há menção a outros tronos ao redor do trono de Deus, percebe? Então nós estamos falando de uma classe, A cidade de Pérgamo é chamada de trono de Satanás. Então, é possível, tá, que a cidade pode ter se tornado um trono. Então, nós estamos falando também de seres que tornam-se seres da maldade, que há um principado, há um poder, mas há um trono estabelecido, uma coisa local, parece que sim. Então não se pode afirmar que posição ocupa, né, numa hierarquia, mas sem dúvida mostra também que é um posto de autoridade. Então, falando, né, não entramos propriamente na demonologia, mas subentende-se já que existe essa hierarquia, né? Existe essas hierarquias, principados, poderes, tronos, tá? E soberanias, né? Que são senhorios, domínios, dominações, são derivações da palavra Kyrios, né? Que é Senhor, que traduzido por Senhor. Então, muito utilizada pelos césares romanos, que tinham seus escravos com poder de vida ou morte sobre eles. Então, você tem essa ideia, esses nomes que são representações do mundo angelical, percebe? Embora essas citações apresentem também um contexto humano, físico, mas no texto na qual é apresentado, está falando acerca de um mundo espiritual. Então, apresentando para nós uma certa hierarquia, tá? E aí você tem poderes, né, do grego dunamis, que derivam da palavra dunamis, que tem a mesma raiz de dinamite, dínamo, indicando uma força muito grande, uma potência incrível para fazer e cumprir propósitos e objetivos. Nessa ideia desses poderes, alguns vão dizer que são esses seres que possuem corpos, que são a escala mais inferior dos demônios, né? A escala mais inferior é aqueles que possuem os corpos, mas percebe? Eles têm o poder. Então, eu não estou aqui falando para você viver com medo, mas cuidado quando você brinca com o mundo espiritual. Muito cuidado, irmão, muito cuidado. Tem gente que fica brincando, zombando, e nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele é real e precisamos tomar muito cuidado, tá? Você tem aí, ó, embora haja uma aparente semelhança entre todas essas denominações ou essas classificações, presumimos que esses títulos celestiais representam uma dignidade incompreensível e também como são os diversos graus de categoria do mundo angélico. Por que eu coloquei isso aí? Porque, na verdade,
não tem como nós precisarmos exatamente, tá? Você vai ter muitas literaturas que vão falar sobre. Mas, à luz desse texto, dá para entender que realmente são seres espirituais, haja semelhança entre os nomes, principados, poderes, potestades, dominações, mas expressam uma hierarquia, parece sim uma dominação regional. O principado está sobre um continente, um poder, uma potestade sobre uma nação e depois sobre um país, e aí vai, e os demônios atuando, regiões e por aí vai, né? Então o texto nos dá essa ideia, de alguma maneira o texto sim mostra que existe essa hierarquia, tá? Outras classificações de anjos, vamos lá, outras classificações de anjos. Estou correndo aqui, as horas já foram, mas deixa eu passar isso aqui para você. Anjos eleitos, né? Todos os anjos foram criados igualmente, bons e santos, né? No princípio, né? Todos os anjos estavam em estado de liberdade, como Deus fez o livre-arbítrio a toda criatura, e eles estavam então diante de uma aprovação. Muitos deles pecaram, se desviaram por razão da rebelião de Satanás. Nós vamos falar isso em demonologia, vamos trabalhar um pouquinho na próxima lição, não hoje, não há tempo, tá? Mas aí o texto de 2 Pedro 2,4 vai dizer que Deus não os poupou, ó. Porque Deus não os perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou nas cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, foi reservado para o juízo. Os demais que não pecaram, mas guardaram seu estado, nós estamos falando agora, né, de anjos eleitos, em que foram criados, por isso eles agora estão confirmados em sua santidade e não podem mais pecar. O Senhor confirmou. Isso alguns vão discutir, mas quando você olha os textos, você vai ver que eles gozam, né, dessa eterna alegria e comunhão com Deus, e não há perigo de haver uma outra rebelião. A preocupação de alguns é. Então pode haver então uma outra rebelião no céu, embora alguns vão querer defender essa ideia. Hollywood tenta falar disso, que ainda há uma segunda rebelião por conta de injustiça da parte de Deus, de não perdoar Lúcifer. Mas, meu irmão, sai fora, que tudo isso aí são teorias, isso aí é confusão. Então, o Senhor, aqueles que não guardaram o seu principado, o Senhor expulsou, mas aqueles que guardaram o seu principado, o Senhor os elegeu. São os anjos eleitos e não podem mais errar, tá bom? Anjos maus, tá? Todos os anjos foram criados perfeitos, como nós já falamos, sem pecados, parecido com o homem, por serem dotados do livre-arbítrio. Mas sobre a ordem de Satanás, muitos se rebelaram, né? Pecaram e foram lançados, conforme relata Pedro, eu já li para você, e Judas também. E o orgulho foi que determinou a queda desses anjos. Então o texto de Judas 1,6 vai nos deixar bem claro que foi o orgulho que levou a queda desses seres, tá? Então você tem anjos maus e anjos bons. Os anjos maus, nós vamos falar mais à frente, são conhecidos como demônios, tá? Os anjos maus têm um único desígnio, o de serem empregados na execução de propósitos maléficos arquitetados por Satanás, causando danos na vida espiritual dos homens, e essas ações são opostas ao propósito de Deus. Por que eu quero falar isso com você? Porque, na verdade, também nós não podemos negar a ação dos anjos maus. Claro que nem tudo é demônio, mas, irmão, nem tudo é comum, nem tudo é normal, nem tudo é tão simples assim como você pensa. Então você tem a atuação desses seres que é muito forte, tá? Estão aí atuando, destruindo famílias, levando pessoas ao vício, à queda, ao adultério, à prostituição, muitas das vezes entrando por brechas que nós estamos dando dentro da nossa própria casa. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado, porque isso é sério, tá bom? Vamos lá. Aqui eu trago aqui só uma ideia, um gráficozinho. Eu não vou falar dele agora, tá bom? Não vou falar dele agora, mas só para você ter uma ideia aí, deixa eu mostrar aqui para você. Então você tem aqui no mouse, você tem aqui o Quebé, né, que é a ideia do texto, fala de sepultura. Depois você tem Sheol,
que é hebraico, depois você tem Hades, grego, que é a mesma coisa. Quando nós trabalharmos um pouquinho melhor essa questão, eu vou apresentar e explicar esse gráfico para você. Mas é só para você ter uma ideia. Lucas 16 fala do seio de Abraão, né, do seio de Abraão, o rico e Lázaro. Então havia um poço do abismo, o Tártaro, né, onde os anjos estão aguardando aquele grande dia. Os anjos estão presos, né, os anjos que estão presos aguardando essa ideia do juízo final. Então Deus tratando com eles, e depois eles vão ser lançados aqui no lago de fogo. Tá vendo o Geena aqui, o lago de fogo. Então são todas as representações aí para você, mas num outro tempo a gente fala com mais calma, tá bom? Eu tenho aqui também, por exemplo, um outro anjo, que são os anjos, uma outra classificação de anjos, que são especificações desses anjos quando eles atuam. Na verdade, eu não chamaria de uma nomenclatura específica, mas está ligado à função que eles desenvolvem. Então, você tem anjo do juízo, você tem anjo destruidor, você tem anjo vigilante, anjo do conserto, entre aspas, anjo da cura, né, que é João 5 lá, o tanque de Betesda, né? Na verdade, discute muito aí, há uma grande discussão se aquilo era uma crença popular dos templos do deus Asclépio, ou se verdadeiramente viria um anjo. Alguns defendem que de fato é um anjo, outros defendem que não era um anjo, tá? Anjo das águas, anjo do vento, os 7 anjos e anjo do abismo, são todas referências a designações desses seres. Nós temos ainda aí, olha que interessante, nós temos ainda aí o anjo da igreja, né? O anjo da igreja. Não há entre os comentaristas da Bíblia, né, um consenso, não há. Alguns vão dizer que esse anjo da igreja eram anjos mesmo que estavam ali para guardar seres espirituais, e outros, esse anjo da igreja faz referência ao pastor local, ao anjo do Senhor que foi determinado ali para tomar conta do rebanho. Discussões à parte, né, o contexto parece que nos informa que era o mensageiro local, né, o mensageiro local, mas há aqueles que defendem que eram seres espirituais, tá bom? A habitação dos anjos, a gente está chegando no fim, a habitação desses seres, tá? A Bíblia esclarece que os anjos habitam nas esferas celestiais, né? Olha o texto de Marcos. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O apóstolo Paulo escreve ainda, né, aos Gálatas, né, ainda que ou um anjo vindo do céu pregasse um evangelho, além daquele que foi posto. Então todas as referências que nós temos são de que esses seres estão nas regiões celestiais. E aí você tem, né, no livro de Teologia Sistemática do Dr. Gamble, escreve o seguinte, que existem 3 céus, isso é um pensamento rabínico também, sendo o terceiro céu, o céu dos céus, o lugar da habitação do trono de Deus, né, onde o seu trono sempre esteve. E aí ele afirma que nos lugares celestiais, que é a ideia do segundo céu, tá? Conforme a epístola aos Efésios, estão os principados, potestades e a multidão incontável de anjos. Então, portanto, a habitação desses seres é no céu. Nós precisamos estar atento a isso, por quê? Porque, na verdade, esses seres, eles estão atuando nas regiões celestiais. Então, essa ideia, estão no inferno, a gente precisa entender essa palavra. Então, a palavra no grego, né, você não tem essa palavra inferno nas escrituras. Então, você tem Kebed, você tem Geena, você tem Hades ou Sheol, e tudo foi traduzido por inferno, Às vezes está falando só de sepultura e é traduzido como inferno, ou lugares inferiores. Mas, biblicamente, você percebe que esses seres estão nas regiões celestiais. Por isso, quando você está orando, parece que sente um grande peso, e tem toda essa carga mesmo, e nós precisamos buscar com mais veemência, e houve uma batalha nos céus, Apocalipse vai relatar isso. Então nós precisamos
estar atento. Isso é uma verdade bíblica, uma verdade escriturística, que esses seres habitam nas regiões celestiais. Então, nós falamos de 3 céus. Esse céu, a atmosfera aqui que a gente vê, né? Depois a ideia do espaço, o segundo céu, e o céu dos céus, onde está o trono de Deus. Então, dentro do pensamento rabínico, você tem também esses céus, e, na verdade, esses seres estão nas regiões celestiais. Então, já cabe aqui um pensamento: será que muitos desses OVNIs que são vistos aí, será que não são esses seres espirituais? Esses OVNIs, essas aparições, o que você acha? Pensa sobre o assunto, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso também, tá? Mas pensa aí sobre o assunto, tá bom? Olha aí, olha o que o texto de 2 Coríntios 12, do 2 a 4 diz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis ou inefáveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então você tem essa ideia aí do terceiro céu. Olha o texto de Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, tá vendo? Referência a demônios, tá? Contra os dominadores deste mundo de trevas, tá? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, tá vendo? Nas regiões celestiais. Então, você tem naquele gráficozinho que eu mostrei, você tem a ideia de poço do abismo, que é uma prisão onde alguns anjos estão, né, anjos caídos estão aprisionados esperando o dia do juízo, mas você tem também esses seres que estão atuando nas esferas celestiais. É interessante porque pensar sobre isso, alguns dizem que no dia do juízo, você vai olhar o texto bíblico, isso faz referência, o poço, a chave do poço do abismo, né, vai se abrir e vão sair de lá demônios como gafanhotos, nuvem de demônio, e a coisa vai ser terrível num contexto de grande tribulação. Então você percebe a atuação desses seres aí constante em nosso meio, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que eu corri um pouquinho, mas o assunto tem bastante coisa, até passei um pouco do tempo aí, na verdade, passei até que bastante, quase 20 minutos aí do nosso período de aula comum, tá? Mas foi uma exceção e requeria isso, o assunto requeria, tá bom? Espero que a gente se encontre aí na próxima aula juntos aí, que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus e que tenha sido bênção demais para a tua vida, para o teu ministério, tá bom? Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Tá bom, meu irmão? Beijo no teu coração. Lembrando que até aqui nos ajudou o Senhor, tá bom? Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.